Lembra que os austríacos tinham declarado guerra contra a França quando os jacobinos capturaram a família real francesa? A notícia que eu tenho para te dar é que os franceses venceram a guerra contra os austríacos. A outra notícia que eu tenho para te dar é que o general que liderou o exército que ganhou da Áustria vai ser ovacionado quando vai chegar na França. E a última coisa que eu preciso te dizer é que esse general era... Tandam! Napoleão Bonaparte. Então, aqueles políticos que tinham grande influência ainda na França, que começaram a ver que as disputas entre jacobinos e girondinos estavam muito intensas e queriam colocar uma outra pessoa de fora dessa disputa no poder, olharam para o Napoleão Bonaparte e pensaram: é você mesmo. Nós chamamos de golpe de 18 Brumário, o momento em que o Napoleão Bonaparte assume o poder da França no dia 9 de novembro do ano de 1799, iniciando um novo período da Revolução Francesa chamado de Consulado. Brumário também era um mês do calendário da Revolução Francesa, por isso que aqui eles não usam novembro, mas sim o nome Brumário. O nome desse novo período da Revolução Francesa, Consulado, é dado justamente porque o Napoleão Bonaparte ele não vai assumir o poder francês sozinho. Ele, na verdade, vai ser um dos 3 cônsules que vão assumir o poder francês. A verdade é que os outros 2 estavam um pouco esquecidos e a pessoa que mais tinha poder e prestígio perante a população era exatamente o Napoleão Bonaparte. Isso porque o Napoleão era conhecido por ser um cara que liderava muito bem os seus exércitos, e um país que estava em guerra por tantos anos como a França precisava, na visão desses revoltosos, líderes desse tipo. E então, o Napoleão Bonaparte vai receber apoio maciço de boa parte da população. O Napoleão Bonaparte se incomodava um pouquinho com a sua altura. Ele não tinha nem 1,70 m. Ele achava que deveria ser mais alto para impor mais respeito. Uma coisa que não incomodava o Napoleão Bonaparte eram inimigos a serem conquistados, porque durante boa parte do reinado do Napoleão, ele era conhecido como o Invencível, porque ele vencia todas as batalhas. Para oficializar o poder do Napoleão Bonaparte, ele mesmo vai invadir a Assembleia, vai prender alguns deputados e vai anunciar que a partir de agora quem governa a França é ele mesmo, com mais outros 2 cônsules. Por isso o nome desse período ficou conhecido como Consulado. Em 2 de agosto de 1802, o Napoleão Bonaparte vai propor um plebiscito à população. Plebiscito nada mais é do que um convite à população para votar sobre determinada pauta. Aqui, a pauta que estava em jogo era se o Napoleão Bonaparte poderia ter poderes de cônsul vitalício ou se não, se Bonaparte não poderia ter poderes de cônsul vitalício. Esse plebiscito deu vitória ao Napoleão Bonaparte e a partir de agora, o Napoleão vai ter poderes vitalícios, ou seja, até a morte. Desse momento em diante, o Napoleão vai poder nomear os seus sucessores, o poder vai passar a ser hereditário e o sistema de governo que vai voltar na França vai ser a monarquia, aquele sistema de governo que foi tão questionado ao longo de toda a Revolução Francesa. Então aqui nós estamos vendo 3 características primordiais para a gente ter um governo monárquico em um país: nomeação de sucessores, poder hereditário, ou seja, o poder passa através do sangue, não através de votação, nem através de outra coisa, mas sim através do sangue, e o poder, então, monárquico acaba se constituindo novamente na França. Se por um lado a gente pode pensar que algumas atitudes do Napoleão Bonaparte não foram tão favoráveis quanto os revoltosos da Revolução queriam que fosse, por outro lado, o Napoleão ele propôs uma série de melhorias no país. Ao longo de tantos períodos de conflitos, as obras públicas da França elas estavam basicamente paradas.
Obras como, por exemplo, de pontes, de reparação de pontes, reparação de estradas, obras hidráulicas, todas essas obras elas foram esquecidas durante o período da Revolução e até mesmo em alguns momentos foram destruídas pelos próprios conflitos dos revoltosos. Então, a partir do momento em que o Napoleão Bonaparte assume o poder da França, ele começa a criar essas melhorias. No ano de 1800, Napoleão Bonaparte vai criar o primeiro banco público da França, o Banco Francês. Esse banco ele foi criado justamente para tentar sanar algumas crises econômicas que a França vivia, que não eram poucas. Além disso, o Napoleão vai pedir para que o seu grande exército vá até o território francês e observe se pontes estão estragadas, que consertem, se estradas estão destruídas, que reconstruam, e se algumas outras obras precisam ser feitas, que façam. Mercados foram abertos pelo Napoleão e na agricultura ele incentivou a irrigação. Em momentos de seca, as plantações viriam da mesma maneira e isso faria com que os agricultores, os camponeses, não tivessem a falta do principal alimento das pessoas mais pobres daquele período, o pão. Professora, esses dias eu deixei o pão cair da mesa e a minha mãe me obrigou a beijar o pão e pedir desculpa pro pão. Será que isso tem alguma coisa a ver com a Revolução Francesa? Com a Revolução Francesa, talvez não, mas que o pão ele sempre foi considerado um alimento sagrado pelas populações humanas, isso é verdade. Se os jacobinos vão proibir o culto ao catolicismo no território francês, o Napoleão Bonaparte, um cara de muita visão, vai ver que ele precisa governar ao lado da igreja. A igreja não intervindo no seu governo, mas pelo menos de uma maneira pacífica governando com a igreja. É por isso que o Napoleão Bonaparte ele vai de novo trazer a igreja próxima ao Estado e vai fazer um acordo de paz. Por outro lado, a igreja precisaria reconhecer o confisco de muitos dos seus bens para tratar das crises econômicas que o país passava naquele momento. Então Napoleão aproxima essa grande instituição e dá mais poder ainda ao seu governo. No ano de 1804, um novo plebiscito é feito à população. Napoleão Bonaparte gostava desse negócio de plebiscito. E nesse plebiscito, algo ainda mais importante vai ser votado. Pode Napoleão criar um império concentrando todo o poder nas suas mãos? 5 milhões de pessoas disseram sim a Napoleão e a partir de agora a França não é mais uma república, a França não é mais somente uma monarquia, mas a França é uma monarquia absolutista. Em outras palavras, tudo aquilo que os franceses lutaram para deixar de ser ao longo de toda a Revolução Francesa, eles voltam a ser pelos seus próprios votos. A própria população vota para que a monarquia absolutista retorne à França na figura do Napoleão Bonaparte. O Napoleão, então, já era o chefe da nação francesa, mas agora ele vai passar por aquele ritual de coroação em que os reis recebiam a coroa das mãos do líder religioso, que era, nesse caso, o Papa, né? A religião mais aceita, mais respeitada por esses reis ao longo de boa parte da história da Europa. Só que o Napoleão Bonaparte vai inovar um pouquinho. O Napoleão vai pedir para que o Papa Pio VII saia de Roma e venha até a França para participar da celebração, para participar da cerimônia de coroação do novo imperador francês com o poder concentrado todo nas suas mãos. Então o Papa Pio VII vai pensar: vamos pra lá, Napoleão parece ser um grande imperador, afinal de contas até as pazes com a igreja ele fez, então nós precisamos estar lá para colocar a coroa na cabeça desse imperador. Não foi bem assim. A coroação dos reis acontecia da seguinte maneira: o Papa abençoava a coroa e colocava a coroa na cabeça do então governante a partir de agora. Esse ritual mostrava que Igreja e Estado, essas duas importantíssimas instituições dos países, estavam unidas. Só que quando o Papa Pio VII pega a coroa nas suas mãos, o Napoleão imediatamente tira a coroa das mãos do Papa e coroa a ele mesmo sozinho. Eu só vou pedir uma licença a Vossa Excelência, Senhor Papa Pio VII,
porque eu convidei o senhor para vir até aqui para participar do meu ritual de coroação e não para me coroar. Com licença. A imagem que retrata esse ato está aparecendo no teu vídeo. E essa atitude do Napoleão Bonaparte de coroar a si mesmo vai mostrar que realmente tudo aquilo que a população votou para ele ter, todo o poder nas suas mãos, ele vai honrar. Coroado a partir do ano de 1804, uma nova fase na política francesa se inicia. É o período imperial, o período do Império Napoleônico. E nesse período vai ser o momento em que o Napoleão Bonaparte vai fazer um documento chamado Código Civil. Esse Código Civil vai ser considerada a maior herança da era napoleônica. Esse documento trazia vários pontos para o funcionamento jurídico da França. Muitos países posteriormente vão se basear nesse Código Civil francês para elaborar suas leis sobre a justiça. Esse Código Civil, ele tratava sobre leis jurídicas que falavam sobre liberdade, propriedade privada, igualdade, divórcio, casamento, herança, contratos de trabalho, dentre vários outros assuntos. Esse Código Civil era tão importante porque quando uma pessoa era casada e queria se divorciar, não existia exatamente uma legislação escrita que falasse passo a passo o que a pessoa precisava fazer, que documentos precisavam assinar para fazer esse divórcio. Outro exemplo é caso uma pessoa quisesse passar a herança no nome de outra pessoa, ou caso o ente querido da família falecesse. Para quem ficavam os bens daquela pessoa? A partir de agora, o Código Civil vai trazer o passo a passo, as regras e normas do que precisa ser feito quando uma pessoa morre em questão da sua herança. Dizem muitos biógrafos do Napoleão Bonaparte que quando ele estava no leito de morte, ele teria dito que as vitórias que ele tinha tido nos campos de batalha talvez não seriam mais lembradas, mas a principal herança que ele deixaria para a humanidade era o Código Civil. E muitos historiadores estão de acordo com o Napoleão Bonaparte, porque ele criou o primeiro Código Civil da França que tratava sobre todos esses assuntos e mais alguns ainda. A partir do momento em que o Império Napoleônico está formado constitucionalmente, o Napoleão Bonaparte não vai perder o seu espírito guerreiro, o seu espírito de general de um exército. E aí, o Napoleão, depois de vencer a Áustria, ele vai conquistar vários territórios do continente europeu, inclusive a Itália. Ele vai travar várias batalhas com outros países. E tudo isso demandava tempo e dinheiro. Dinheiro para manter um exército e manter a economia do país girando. Para que o Napoleão Bonaparte conseguisse dinheiro para o seu país, ele começou a cobrar imposto de várias nações que tiraram algumas ideias da Revolução Francesa para implementar no seu país. Em palavras bem simples, se alguns países vissem dentro do seu território movimentos para acabar com o antigo regime, esse país deveria pagar imposto para a França, porque essas pessoas elas teriam sido influenciadas pelos ideais da Revolução Francesa, que estavam baseados nos ideais do iluminismo. Assim, o Napoleão Bonaparte cada vez mais aumentava os impostos dessas nações que utilizaram esses ideais franceses para reformular a política do seu país, para que esses impostos cobrissem gastos do exército. Essas nações, ao longo do tempo, vão começar a perceber que esses impostos, eles na verdade passam a ser abusivos e começam a questionar esse poder do Napoleão Bonaparte. Só que esse questionamento ele era respeitoso e temeroso, porque o Napoleão, lembra, era o invencível. Ele vencia praticamente todas as batalhas em que estava envolvido. Vencia porque o Napoleão ele implementava táticas de guerra inimagináveis, simples, mas que ninguém poderia prever.
como por exemplo, esconder armamentos em troncos de árvores sem que o inimigo percebesse. O Napoleão era tão criativo que em uma batalha contra tropas austríacas no ano de 1805, o Napoleão fez com que seus soldados empurrassem os inimigos para um lago congelado. Quando as tropas inimigas estavam em cima daquele lago congelado, encurraladas pelo exército napoleônico, os soldados de Napoleão lançaram balas de canhão em volta do lago para que o gelo se partisse e os soldados austríacos morressem afogados e de frio. Em muitas dessas batalhas, o objetivo principal dos exércitos do Napoleão Bonaparte era implementar a liberdade, igualdade e fraternidade que foram debatidas ao longo da Revolução Francesa, especialmente o primeiro quesito que eu falei, a liberdade. Quero que vocês analisem comigo a charge que está aparecendo agora na tela de vocês. O nome dessa charge é A Luz do Século XIX. Nessa charge, nós podemos observar dois soldados franceses, enquanto o Napoleão Bonaparte está acendendo o canhão e segurando um livro de ideias anti-absolutistas. O autor, na verdade, ele está querendo fazer uma ironia aqui, porque o Napoleão Bonaparte se dizia um anti-absolutista, ou seja, contra o poder concentrado nas mãos de uma única pessoa, enquanto ele mesmo praticava esse ato. Enquanto ele mesmo tinha se declarado imperador com todo o poder concentrado nas suas mãos, tentando impor a liberdade a outros países, mas impor a liberdade às custas de bala de canhão. Interpretando a charge, o autor está fazendo uma sátira quanto à liberdade que o Napoleão Bonaparte queria oferecer a outros países. Oferecer entre aspas. Na verdade, ele queria impor através da guerra a liberdade que a França tinha no seu território, ou seja, uma liberdade de poder absoluto nas mãos de uma única pessoa. A liberdade de verdade basicamente não existia. Como o exército do Napoleão estava em constantes conflitos, eles não conseguiam carregar alimentos sempre com eles. Por isso, o Napoleão conquistava territórios para implementar sua liberdade, saqueando populações que estavam no seu caminho. Por mais que o Napoleão se tornou conhecido como invencível, imbatível, tinha um território que ele não estava conseguindo vencer no campo de batalha: a Inglaterra. Por isso, o Napoleão vai decidir tentar vencer os ingleses através do campo econômico. No ano de 1806, o Napoleão Bonaparte vai implementar um bloqueio chamado Bloqueio Continental. Em outras palavras, esse bloqueio continental dizia que nenhum país poderia comercializar com os ingleses. O problema era que a Inglaterra era uma das principais compradoras e exportadoras de produtos, fazendo com que vários países dependessem do comércio com a Inglaterra para sobreviver economicamente. Muitos países vão aceitar o bloqueio continental porque vão temer as tropas do Napoleão Bonaparte. Outros países estavam sendo governados pelo próprio Napoleão Bonaparte, que conquistou muitos territórios europeus. A Rússia vai ser o primeiro país que vai furar o bloqueio continental porque dependia muito da Inglaterra. Vai comercializar com a Inglaterra e então o Napoleão Bonaparte vai declarar guerra contra os russos. Essa medida do bloqueio continental feita pelo Napoleão Bonaparte foi a última carta na manga, na verdade, que o Napoleão tinha, porque ele já tinha perdido uma batalha contra os ingleses, a Batalha de Trafalgar, em outubro de 1805. Então, no ano seguinte, o Napoleão Bonaparte tenta vencer a Inglaterra no campo econômico, só que mais uma vez essa tentativa é fracassada. No ano de 1812, Napoleão concentra os seus esforços para vencer os russos. Só que, na verdade, o efeito vai ser o contrário. A principal derrota, a derrota avassaladora da vida do Napoleão Bonaparte, vai ser contra os russos, porque eles vão implementar uma técnica chamada técnica da terra arrasada. Essa técnica consistia em queimar os campos em que os exércitos franceses estavam passando, fazendo com que nenhum tipo de alimento tivesse disponível ali para que as tropas do Napoleão passassem fome. Muitos soldados franceses morreram de fome e de doenças ao longo do caminho, mas eles conseguiram chegar até Moscou, capital russa.
Quando chegaram lá, perceberam que eles tinham sido driblados novamente, porque a cidade tinha sido evacuada e não tinha com quem o Napoleão lutar. Se por um lado a estratégia dos russos de evacuar a cidade fez com que o Napoleão não tivesse com quem lutar e, portanto, não tivesse quem vencer, uma condição natural e climática também vai acabar colocando derrota nos soldados franceses. Isso tudo porque depois de passar pela cidade de Moscou e ver que não tinha ninguém ali para derrotar, o Napoleão Bonaparte tenta seguir viagem para encontrar populações para conseguir vencer. Só que o inverno muito rigoroso faz com que de 700 mil soldados, apenas 40 mil sobrevivam. As vestimentas não eram adequadas para suportar todo aquele frio, já que os soldados vinham de uma caminhada muito longa, de pobreza, sem alimentos e também sem populações para saquear. Os ingleses vão se organizar para invadir a cidade de Paris. E em 1814, o Napoleão Bonaparte vai perceber que ele está perdendo um pouco do poder que ainda lhe restava. Percebendo a sua derrota, o Napoleão Bonaparte vai se render às tropas inglesas e ele vai ser conduzido a uma ilha do Oceano Atlântico chamada Ilha Santa Helena, e é lá que ele vai morrer no ano de 1821, aos 51 anos de idade. Depois de toda essa confusão política que aconteceu na França em pouco tempo, o que restou foram várias influências para que outros antigos regimes ao longo da história da Europa fossem derrubados e instaurados governos um pouco mais democráticos do que os governos monárquicos absolutos.